Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo Ped. Eu sou a Bianca. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus. Nós somos intensivistas pediátricos, pela Santa Casa de São Paulo. E resolvemos criar esse podcast aqui. Por quê, Matheus? Para a gente conseguir trocar uma ideia sobre emergência pediátrica, sobre a criança grave, né, criança na UTI, que é a nossa área, e a gente poder trocar esse conhecimento. É isso, né? Então, o podcast ele é direcionado, tanto para médicos como para profissionais de saúde, que têm contato com a pediatria, com a emergência pediátrica no geral. E a gente vai tentar discutir alguns assuntos aqui que façam sentido pra gente. Isso aí, a gente está muito chique, temos até uma caneca com logo, um logo no fundo. Fala sério, hein? Tudo isso aí pra gente fazer uma discussão bem legal. Então bora lá. Vamos começar? Então, aí, vamos bater um papo? Um papo pede? Avaliação inicial da criança grave. Já começamos com um tema assim, bem tranquilo. Tem pouca coisa. Pouquinho, vai ser fácil. Acho que vai dar certo. Vai, vamos tentar. Vamos tentar. Por que a gente vai falar sobre isso? Olha, eu acho que é um tema bem importante. Acho que todos que trabalham com criança ou trabalham na emergência pediátrica, acho que é um tema fundamental você saber. É um tema base para você iniciar qualquer outro tema. Então, acho que é até um tema importante a gente estar começando com ele, porque você identificar uma criança grave e saber agir rápido é fundamental para você evitar situações que podem levar a óbito muitas crianças. E, às vezes, com essas ações iniciais e essa avaliação inicial, você já consegue identificar, né? Exatamente, e aí muda todo o prognóstico, porque se você não identifica, você não trata, então é importante saber o que a gente tem que procurar, né? Exatamente, eu acho que é um tema assim que a gente precisa sempre estar discutindo para você sempre cada vez mais sistematizar na sua cabeça, porque quando a gente sempre tem essa experiência, principalmente no pronto-socorro, chega a mãe desesperada com uma criança, ai meu Deus, toma minha criança. E aí você fica assim, se você não pensar na sistematização, né, na sua cabeça. É muito fácil você ficar nervoso, chegando a mãe gritando, meu Deus, meu filho tá grave, mas tá grave mesmo? Como é que a gente vai saber isso, né? Então isso é importante para a gente avaliar e, claro que não é, a teoria não é muitas vezes o que acontece na prática, muitas vezes as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, mas você sempre ter na sua mente essa sistematização, então, eu não posso esquecer disso, eu vou voltar nisso, eu vou avaliar, eu vou identificar, eu vou intervir, e ter a sequência certa, isso te ajuda a não esquecer nada, né? E evita que você tenha erros no atendimento da urgência e identificar crianças que podem estar realmente graves e evitar, inclusive, erros, né? E, inclusive, perder crianças, né? Então, isso é fundamental, você ter essa calma e ter isso bem fundamentado na cabeça, né? Acho que isso é importante. Exato. E o PAUS mesmo traz essa estratégia pra gente, né? Lembrar, fazer sempre nessa ordem. Então, a gente avalia, a gente identifica, a gente intervém e depois lembra de reavaliar para tudo, né? E essa abordagem sistematizada é justamente pra gente não esquecer, né? Então, a gente vai lembrar, vai usar aquele conceito de A, B, C, D, E, tudo tem uma sequência. Na prática, a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, mas lembrar que essa sistematização, ela serve justamente pra gente não esquecer de alguma coisa que pode ser importante depois, né? E aí, depois, então, a gente lembrar que essa é uma avaliação rápida, né? Que é no começo, quando o paciente chega para você, muitas vezes, e aí você tem um tempo rápido para poder identificar. Então, por isso tem que estar bem fundamentado, né, na cabeça, assim, já vim quase que
fluindo. Visceral, assim. Visceral. Eu bati o olho, é isso que eu tenho que ver para ver se eu tenho que fazer alguma coisa ou não. Muito bem. Então, esses protocolos, inclusive vários cursos, né? O principal aí, o PAUS, sempre traz atualizações para a gente sempre seguindo esses protocolos mesmo, para você cada vez mais não esquecer de nada e ficar fundamentado aí com uma boa fundamentação para ter um bom atendimento aí na urgência. Então vamos começar. Tá, então vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente tem que ver quando chega uma criança que tem um potencial de gravidade? Como é que a gente vai avaliar se ela tem esse potencial de gravidade? Se a gente vai precisar fazer uma intervenção imediata, já vai precisar de sala de emergência ou não, né? Então a gente vai começar com a avaliação dela, né? Aquela Eis a coisa questão. É uma criança. Que eu é uma faço? criança. Ai, meu Deus, socorro. Então tem que ter aquelas coisas de, bati o olho, o que eu preciso ver primeiro, né? Então acho que sempre a gente tem que lembrar que diante da criança inconsciente, né? Aqui a gente vai checar se não se trata de uma parada cardiorrespiratória primeiro, né? Porque aí o protocolo, o fluxograma, ele muda completamente. Vamos checar se essa criança respira, se essa criança tem pulso, e aí se não tiver, a gente já vai para uma reanimação cardiopulmonar, que não é o tema do episódio de hoje. Então, Aí é outra aula. Para outra coisa, né? Então vamos dizer que essa criança, ela respira, ela tem pulso, né? E aí a gente vai prosseguir. O que a gente vai ver primeiro, então? Bom, então a avaliação inicial, que é justamente, então, quando a criança chega para você só de bater o olho, e aí eu sempre lembro dos exemplos que a gente sempre tem lá no pronto-socorro, né, na Santa Casa, que às vezes a gente tem algumas crianças no banco ali esperando, e aí às vezes você só de olhar você já fala, aquela criança não está bem, eu tenho que atender ela. Chega lá uma fila de espera quilométrica, fala, aquilo lá acho que é bom não esperar não, né? Vamos agilizar aqui, vamos ter que passar essa na frente. E por quê? O que a gente olha assim e fala, aquilo lá não tá legal? Então, aí exatamente essa avaliação inicial. A avaliação inicial tem um método aí mnemônico que a gente usa, que é o triângulo da avaliação pediátrica, que a gente vai olhar basicamente 3 coisas. Primeira coisa é a aparência. Então, a aparência é como que a criança está, né? Se ela está acordada, se ela está alerta, como é que está o tônus dela, se ela está mole, se ela não está acordada, né? Outra coisa, isso seria o A, né? A da aparência, e depois o B, o triângulo é A, B, C. Então, o A da aparência, o B seria de breathing. Que seria, in English, que seria da respiração. Então, você vai olhar como que está a respiração da criança. Você não vai ficar contando a frequência respiratória, mas você vai falar, tem algum ruído ali, tem um estridor, ou eu olho assim, a criança está respirando muito rápido, né? Ou não está respirando muito devagar. É basicamente se a respiração está regular, tem algum desconforto, aquela coisa que você bate o olho e vê, né? Isso. Os segundos iniciais ali, 1 minuto, que a gente fala assim, que às vezes até o leigo mesmo consegue bater o olho e fala... Se tem algum ruído, né? Que às vezes tem aquelas coisas que não precisa de estetoscópio para a gente escutar. E depois o C, que você vai avaliar basicamente a cor da criança. Então, se ela está corada, ou se está moteada, se está cianótica. Pálida. Isso. Aí, você olhando todas essas três coisas, você vai conseguir falar, essa criança não está bem. Então, aí eu vou ter que fazer alguma coisa. Né? Então, é o que a gente fala, né? Essa criança comove. Então, quem comove ganha... Move! Move. O que é move, Matheus? Move. M de... Monitorização. O de... Oxigênio, se necessário. Se necessário, não é para todo mundo. E a veia... V de veia. V de veia. E a veia? Acesso venoso, que também... Acesso vascular, né? Se a gente não conseguir a veia, tem outras coisas aí pra gente fazer. Mas também pode pôr um asterisco aí, porque também não é todo o caso que diretamente você vai... Mas com certeza todo mundo vai precisar estar monitorizado na sala de emergência pra gente avaliar o que vai precisar ou não. Porque aí vai começar a nossa avaliação... Avaliação primária. Então, primeiro a gente identificou se a criança está bem ou não.
se ela precisa estar na sala de emergência ou não, né? Exatamente. E aí a gente vai... Ou se pode seguir o atendimento normal, Uhum. né? Agora, se você acha que ela comove mesmo, tem algum sinal No triângulo da alterado, impressão inicial, né? aí você já encaminha essa criança para a sala de emergência e aí você vai começar a sua avaliação primária. Sim. E aí a ideia da avaliação primária, que é o ABCDE aí, é você identificar causas que podem matar mesmo, podem levar ao óbito de maneira rápida. Então a ideia é você identificar e intervir de maneira rápida para evitar o óbito. Exato, e por isso mesmo tem essa sequência, né? Tudo que vem primeiro é porque é mais importante, porque se tiver alguma coisa errada vai matar antes, né? Mata mais rápido. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo A, certo? A, B, C, D, E. Então, primeiro é o A. Vai. Vai, fala o A, Bianca. Tá. Bianca. É muito difícil a gente tratar com formalidade assim. Não, não é Bianca, é Bi. Então, o A, né, vem de airway, que é de vias aéreas. E aqui a gente tem... Airway. Muito bom. Então, a gente tem aqui, basicamente, verificar a permeabilidade da via aérea. Eu fiquei treinando, vai que eu falo errado, né, o meu English. Tá, então aqui, basicamente, a gente vai verificar a permeabilidade da via aérea, certo? E lembrando que também aqui, no A, entra, né, se for alguma vítima de trauma, aqui nós estamos falando que nós estamos dentro de um hospital, vamos receber a criança que já veio trazida por alguém e esperamos que já esteja... já tenha recebido o atendimento pré-hospitalar adequado, né? E qual seria? Nem sempre acontece. Né? Nem sempre acontece, mas então só para lembrar que se aqui a gente está recebendo uma criança vítima de trauma que não está com um colar cervical, com prancha rígida, né, devidamente imobilizada, então a gente vai fazer essa parte dentro do hospital mesmo, tá? Até que a gente descarte outras alterações para poder tirar tudo isso aí. Então, entra junto no A, tá bom? Então, aqui. Então, como é que a gente vai fazer, né? Pra ver, a via aérea tá pérvia? Primeira coisa, a gente olha pra criança, vê, tá respirando, né? O tórax tá expandindo, tá simétrico, tá fazendo algum barulho aqui, um estridor, alguma coisa que me sugira uma obstrução parcial da via aérea, né? Porque lembrar que se for uma obstrução total, provavelmente a gente não vai estar nesse fluxograma, a gente vai estar naquele da reanimação cardiopulmonar. Dificilmente uma obstrução total vai estar ainda sem estar parada, né? A criança, ela para por hipóxia, né? A principal rápido. causa aqui de parada na criança é essa. Então, provavelmente aqui, se a gente estiver vendo uma obstrução, vai ser uma obstrução parcial, né? Então, como que a gente pode identificar isso? Uma expansibilidade assimétrica, um estridor, às vezes até uma sibilância, se for uma obstrução baixa, né? A gente pode sentir ali se tá saindo ar da boca, do nariz, chegar pertinho, ver se sai alguma coisa, né? Às vezes tem secreção também, né? Às vezes você consegue avaliar sinais indiretos de obstrução, vendo se tem secreção, né? Ou às vezes também na hora já vem meio que tudo junto, já falando que engasgou, então às vezes já tem algum sinal ali que já possa ter alguma obstrução, né? Exato. E aí, o que a gente pode fazer de intervenção, né? Se a gente encontra alguma coisa de errado. Então, acho que a primeira coisa é sempre fazer o posicionamento, né? Certinho. Lembrar que aqui tem diferenças, que se eu tiver com uma criança consciente, eu vou deixar ela em decúbito dorsal, com a cabeceira um pouquinho elevada, mas numa posição que esteja confortável para ela respirar ok, né? Agora, se é uma criança que está inconsciente, eu já vou fazer uma anterorização da mandíbula, hiperestender um pouquinho a cervical. Se for um trauma, a gente vai tentar não fazer isso, mas se for necessário, a gente vai, porque aqui a prioridade é ter patência de via aérea, né? E você falou interessante da criança consciente, a posição é fundamental para a criança, né? Porque tem a questão da via aérea a via aérea da criança é muito pequena, né? Então qualquer agitação, muitas vezes, pode atrapalhar o fluxo de ar. Então, às vezes, a posição, claro que você vai avaliar, a criança está consciente, às vezes para ela ficar mais calma, às vezes a posição até facilita, no colo, né? da mãe, em alguns casos. Então, isso você vai ter que avaliar caso a caso. Claro que se é uma criança inconsciente que está grave, não vai ter jeito. Mas lembrar que, às vezes, deixar a criança mais calma
E mais confortável. mais confortável para ela, porque às vezes ela pode ter, por exemplo, uma laringite ali que está com edema ali de glote, né? Isso atrapalha o fluxo e a irritação vai atrapalhar também mais, né? Exato, e aqui também é importante falar da laringite, né? Que a gente vai identificar ali principalmente um estridor, né? Com desconforto, e aí uma intervenção possível aqui é fazer inalação com adrenalina. A gente vai ter já alguma história ali que diga, que fale de alguma infecção viral, alguma dica ali pra gente, né? Mas é uma coisa que a gente pode fazer. E também lembrar que aqui é criança pequena, principalmente um nariz entupido dá falta de ar na criancinha, né? Então, tem muita obstrução por secreção, a gente pode fazer uma aspiração dessa secreção, para ver se não deixa a via aérea patente através disso. Os bebezinhos são muito respiradores nasais, né? Então não sabem usar a boca para respirar. Então, tampou o nariz ali, aí já pode dar muita repercussão, né? Exato. Então, muitas vezes, uma simples aspiração de secreção já libera que essa parte e a criança já consegue respirar. E mantém a via aérea pérvia, né? Exato. Então, é sempre avaliar se a via aérea está patente, né? E se ela se mantém pérvia, né? Aqui também, às vezes, é bom a gente avaliar se pode ter um corpo estranho, né? Às vezes é alto, onde a gente pode remover ali mesmo, às vezes vai precisar de uma outra intervenção, como uma broncoscopia, por exemplo, ou às vezes só na laringoscopia a gente consegue tirar, mas é raro, né? Se vai precisar de alguma manobra, né, enfim. Aqui é interessante que até teve uma publicação recente aí com relação, se for uma obstrução por algum corpo sólido, aí você está indicado fazer aquelas manobras de desengasgo, né? Então, na criança maior, lá o Heimlich, né? Na criança menor, as batidas, né, no dorso, e você vai virando e vira ela, né? As compressões torácicas. As compressões, depois bate no dorso. Agora, se for líquido, não é indicado você fazer essas manobras de desengasgo. O líquido, você vai ter que, principalmente posicionamento, às vezes se a criança está desaturando, fornecer o oxigênio, ou às vezes a aspiração das vias aéreas. Eles indicam uma massagem leve nas costas, né, que possa desobstruir, mas não sair batendo nas costas da criança. Porque não são manobras isentas de risco, né? Porque pode levar alguma lesão na criança. Então, só se tiver já sinais aí de obstrução por sólidos. E lembrando, né, que então por líquidos vai ser uma obstrução parcial, né, não vai ser uma obstrução total, então a gente tem tempo de fazer algumas outras coisas aí. E tem aqueles momentos, aquelas situações extremamente graves, né, onde a gente não vai conseguir, com essas medidas só de posicionamento, de aspiração, conseguir deixar a via aérea pérvia, né? Principalmente na criança grave, né, que está inconsciente. E a criança inconsciente, aqui você já vai ver mesmo, principalmente a criança tem a língua muito grande, né, então a principal causa aí de obstrução da via aérea realmente é a língua, que muitas vezes ela perde o controle e aí acaba levando a obstrução, né? E aqui a gente pode ver que tipo de intervenção vai ser necessária, né? A gente pode usar aqueles adjuntos de via aérea, né? Como, por exemplo, o Guedel, para ajudar a desobstruir. E quando não dá, precisa de uma via aérea definitiva, né? E aí temos as indicações de intubação, quando chega numa insuficiência respiratória mesmo, uma obstrução total. E se eu não consigo intubar? Chama ajuda. Se ajuda também não consegue intubar? Se é uma criança impossível de intubar? Então, aí sempre você pode se deparar, né, com uma via aérea difícil, né? Mas aí você tem várias estratégias para te ajudar a ventilar aquela criança, né? O que podemos fazer? E aí, o que vocês acham? Existe também, muito polêmico, tá? A indicação da tireoidostomia na criança, porque implica muita coisa, né? Não é igual no adulto. Mas, se não tem jeito nenhum, a gente tem que, né, lembra que o A tá na frente por um motivo. Se a gente não deixar a via aérea pérvia, essa criança vai morrer. Então,
Se não tem jeito mesmo, é Aí é às uma vezes coisa que a gente pode até ter que lançar a mão. pode tentar, que a questão crítica é aquela situação que você não intuba e não ventila. Exato. Você indicou a intubação, mas não conseguiu a intubação, e aí você vai tentar ventilar, não está conseguindo ventilar. Porque às vezes você coloca um guedel, ou então você está conseguindo ventilar na máscara, aí você tem tempo para organizar as coisas, né? Mas não dá, não entra ar no tórax dessa criança. A E aí? criança ali está desaturando, começou a bradicardizar, às vezes é o que O que tem que fazer? tem que fazer, né? Então não tem jeito. Mas algumas estratégias, o guedel, por exemplo, né? A cânula Ajuda a segurar a linguona. a cânula orofaríngea, que tem que ser com uma criança inconsciente, né? Você não vai enfiar Importante. Não enfie um guedel numa criança que está acordada. Ela vai vomitar o guedel na tua cara, provavelmente. Exatamente. Então, na criança inconsciente, que você não está conseguindo, às vezes, ventilar adequadamente, coloca lá, né, a cânula orofaríngea. Às vezes, ela já ajuda a tirar a língua ali, né? E aí você consegue ventilar melhor. Aí uma coisa interessante, na criança é diferente como você insere o guedel do que no adulto, né? Tem essa recente atualização aí, que teoricamente no adulto você coloca ela invertida e roda. Na criança não é indicado fazer isso, principalmente porque o palato da criança está em formação, né? Então, você corre risco de ter lesão de palato, então, teoricamente, você já introduz ele já na posição. Exato. Em alguns casos, você até pode usar um abaixador. Eu acho muito difícil. Palitinho. Eu acho muito difícil você vai colocar um guedel, usar um abaixador de língua. Ninguém vai mais achar. fácil colocar direto também. Ninguém vai achar um abaixador de língua. Melhor põe o dedo ali, sei lá, e enfia lá o guedel que dá certo. Um abaixador de língua é muito teórico. Não é a realidade. Mas tá bom, gente, dá pra usar. Aliás, lembrar do guedel, acho que é difícil, muita gente às vezes até lembrar do guedel, né? Mas é uma coisa que ajuda muitas vezes. Ajuda muito, porque às vezes realmente a língua da criança caiu e pronto, não tá conseguindo ventilar por causa disso, você tirou ela da frente e você consegue ventilar. E também tem alguns dispositivos supraglóticos, né? Então a máscara laríngea, tem aquele Combitube, então são os dispositivos que não são via aérea definitiva, seriam via aéreas avançadas, né? Mas que muitas vezes com ele vocês consegue pelo menos um tempo a mais aí ventilando. Então, aí dá tempo às vezes de chegar alguém mais experiente. Ou uma broncoscopia, por exemplo. Nasofibroscópio, que aí dá tempo de você entubar. Então, ter essas estratégias aí na mente é importante para caso precise, né? Caso você se depare. E acho que esse é um dos maiores medos, né? De quem trabalha na emergência, assim, é você... Não conseguir entubar. Não conseguir entubar, acho que esse é um... É desesperador. Mas dá certo. Dá certo. Vai criando, né? A prática vai levando... E lembrar que isso daqui a gente tá chegando já no máximo da gravidade ali, né? Na maioria das vezes a gente posiciona e aspira e resolve o problema. Posicionamento. Posicionamento é muito importante. Exatamente. Tá. E aí, Matheus, a gente tem uma via aérea pévia. E agora, o que a gente tem que avaliar? Então, avaliamos a via aérea. Fizemos as intervenções necessárias, reavaliamos, ela está pévia. Estava pévia, estava tudo bem, deixou lá no oxigênio. Aí podemos, então, passar para o próximo passo. Aí depois do A vem o... B. O B. E aí o B decorei o alfabeto. Você preparou bem para a aula. B de breathing. Eu também treinei o inglês. Gente, vou traduzir, tá? Para quem não sabe, é respiração. Bom, aí a respiração, você vai avaliar como está a respiração da criança, né? Então, desde a inspeção, né, já começa ali olhando. Claro que você não vai ficar ali só muito tempo olhando. Você lembrar que são ações rápidas, né? Mas olhando assim, a expansibilidade está simétrica, está assimétrica. Eu vou ver como é que está a frequência respiratória da criança. Está respirando muito rápido ou está respirando muito devagar, né? Frequências respiratórias aí, abaixo de 10, acima de 60, já chamam muita atenção. Tem alguma coisa errada com a respiração da criança. Então, é importante observar isso. Então, às vezes, tem alguma coisa ali que eu preciso intervir, né? Lembrar que essa também abaixo de 10, né?
as super bradipneias provavelmente vão evoluir para uma parada logo logo, né? Essa é outra coisa importante, né? Qualquer momento, por isso que também é importante você estar sempre reavaliando, porque a qualquer momento essa criança que está grave pode mudar de fluxograma e voltar e ir para uma parada. Aí você já tem que ter isso na sua cabeça. Avaliar sinais de esforço respiratório, olhando ali, então, se ela tem tiragem subcostal, tiragem intercostal, retração de fúrcula, batimento de asa nasal, tudo isso é importante você já na inspeção ali avaliar. Depois da inspeção, a gente vai para a ausculta. Então, você vai meio que fazendo tudo meio junto ali, mas vai olhando, e aí lembrando depois da inspeção, fazer a ausculta. E aí na ausculta você vai avaliar também. Os murmúrios estão simétricos, eu tenho algum ruído adventício, tenho sibilância, eu tenho estertor. Tudo isso eu já pensando, aqui já me dá muita informação. Por que essa criança está respirando muito rápido? Será que ela tem uma pneumonia? Ou será que ela está numa crise de asma? Será que ela tem uma patologia de viária inferior? E aonde que eu faço a ausculta? Então, a ausculta é importante fazer aí no bilateral, né? Nos 2 hemitórax. Pra gente poder comparar, né? Como é que vai saber se tá simétrica se não escuta dos 2 lados? E eu acho que é interessante também você sempre do mesmo nível comparar. Então, no ápice com ápice, no meio, como é que é? No terço médio. No terço médio. E nas bases, comparando, sempre comparativamente. Nas laterais também, no axilar. Exatamente. E aí você vai avaliando esses ruídos que possivelmente você tenha. Então, se é uma criança que tem ali uma sibilância difusa, será que ela está numa obstrução de viária inferior, uma asma ou até mesmo uma bronquiolite, né? E aí eu vou criando informações aqui para eu avaliar intervenções que eu possa fazer. Então, se eu pensar aí num quadro de uma asma, claro que eu vou precisar também de outros dados, né, junto, mas isso tudo ocorre meio que junto. Mas eu vejo que a criança tem sinais de desconforto respiratório, tá taquipneica. Aqui também eu vou ter que avaliar mais para frente, né, a saturação. Será que nesse momento eu preciso já fazer um broncodilatador, por exemplo, né? Então isso tudo vai me dando sinais aí para eu pensar em intervenções. Então, ausculta, e aí depois eu vou avaliar também a saturação. Então, essa parte aí do B, toda essa parte da respiração é importante para eu tentar já identificar alterações respiratórias que eu possa ter condutas imediatas para que possam levar a criança ao risco. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer é um pneumotórax. Então, sim, aí você vai ver lá, a ausculta está abolida de um lado, só está expandindo de outro. Você pode até, inclusive, fazer a percussão nesse momento. Começou a cair a saturação. Então, às vezes, só nesse exame inicial ali, eu já tenho que fazer uma punção de alívio. Eu identifiquei, eu já vou intervir. Eu identifiquei que tem um problema, então eu vou intervir. E aí... vai reavaliar para ver se deu certo. Exatamente. E aí a reavaliação é sempre... a gente sempre tenta voltar do começo, né? Então, eu reavalio a via aérea continua pérdia, né? Continua patente. E depois que eu fiz a intervenção, então, no caso aí de um pneumotórax, eu fiz uma punção, melhorou, a minha expansibilidade está bilateral, a saturação melhorou. Então, se melhorou, aí eu consigo ir para frente, passar para o próximo passo, né? Aqui, por exemplo, se é uma criança maior, que você acha que possa ser uma crise de asma, eu já posso, nesse caso, fazer um broncodilatador, né? Por exemplo, um salbutamol. Às vezes demora para ter essa intervenção. Às vezes a intervenção que a gente tem que fazer, né, que a gente identifica ali que tem a indicação, ela não vai ter um resultado imediato, né? Como, por exemplo, uma punção de alívio no pneumotórax, que é uma coisa imediata. Exatamente. Ali, vou ter que fazer um broncodilatador, isso vai levar um tempo, né? Vai ter que fazer toda a sequência. Então, assim, tá melhorando, ok, dá para tocar para frente? Então vamos. Então, você indica a intervenção
E aí, se a criança... porque se a criança está desaturando, por exemplo, você vai ter que otimizar a oferta de oxigênio, né? Então, a saturação é fundamental aqui. Otimizando a minha oferta de oxigênio, aí geralmente nesses casos de urgência, emergência, a gente vai tentar fornecer aí uma FI de 100% inicialmente, depois você vai descalonando, né? Através de que dispositivo? E aí para você, então, nesses casos, para você conseguir chegar em uma FI próxima de 100%, você vai precisar de uma máscara não reinalante. E lembrar, para ser máscara não reinalante, ela precisa ter o reservatório, né? E ter aquelas válvulas lá, porque às vezes você chega lá, tá na não reinalante, aí só tem a válvula de um lado. Não tem reservatório. E não tem reservatório. Ou então, uma coisa que acontece muito, Cortar a máscara. também, mas para você garantir que o reservatório esteja cheio, você precisa ter um fluxo de pelo menos 10 a 15 litros por minuto. Então, às vezes você chega lá, a criança está com um fluxo lá no de O2 de 5. Falam, tá na máscara não reinalante a 3 litros por minuto, gente, ué. Esse fluxo não garante que o reservatório esteja cheio. Então, a criança pode começar a reinalar CO2 e aí pode piorar. Tá, aqui também, acho que na parte da respiração é muito importante a gente diferenciar, né? Se a gente está diante de um desconforto respiratório ou de uma insuficiência, porque muda completamente a nossa condução, né? E como é que a gente vai fazer isso? Muito bem. Então, a questão aí do desconforto para insuficiência, justamente os sinais de desconforto respiratório são justamente o sistema respiratório tentando compensar o que está errado com a criança. Então, Sim. Ele usa a musculatura acessória. Exatamente. Então, ele vai começa a respirar mais rápido. Ataque pneu, desconforto respiratório. O uso da musculatura é justamente para conseguir passar o ar para conseguir manter uma saturação, né? Então, à medida que começa a ter uma queda da saturação, você já começa a ter sinal de insuficiência respiratória, né? Então, a criança pode evoluir cianótica, pode evoluir torporosa, né? Tudo por conta justamente da falência dos mecanismos de compensação respiratória que já não são suficientes, principalmente porque a criança tem uma reserva pulmonar muito pequena e a musculatura acessória que vai ajudando a criança a respirar, ela pode fadigar. Então, chegando nesse momento, a criança evolui com a insuficiência respiratória. E se você identifica uma insuficiência respiratória, aí é na máscara não reinalante que ele vai ficar? Esse é um ponto importante, porque se a criança está evoluindo com insuficiência respiratória, a gente sabe que a insuficiência respiratória, geralmente ela começa como uma insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica. E aí, geralmente, você dando o oxigênio, ali, né, nesse tipo 1, a fase inicial, geralmente é mais só o desconforto respiratório, que é para tentando manter ali a saturação. À medida que a criança vai evoluindo nas fases da insuficiência respiratória, ela vai evoluindo com uma insuficiência respiratória hipercápnica, ou seja, ela começa a hipoventilar. Então, ela precisa de ajuda na ventilação também. Então, não adianta você só coloca lá a máscara, ela não vai ser suficiente para a criança manter a saturação. Então, aí eu vou ter que avaliar, nesse caso aqui. Eu vou precisar ajudar a criança a ventilar. Então, eu vou usar uma bolsa válvula máscara, né, um ambu, e aí, nesse momento, talvez eu já precise indicar uma intubação. Claro que não necessariamente inicialmente, de uma maneira assim, já intubo de cara, mas se a criança não está dependendo da ventilação com ambu, às vezes é mais seguro você já indicar a intubação nesse momento. Sim. Mas assim, dependendo de caso a caso, a gente tem níveis de desconforto e vários suportes ventilatórios que a gente pode indicar aqui, né? Que daí a gente ia entrar num mundo sem fim. Exatamente. Porque insuficiência respiratória em criança é um papo longo. Exatamente. Né? Mas... Então, assim, acho que a ideia aqui na avaliação inicial é você tentando identificar situações que podem trazer risco iminente de morte. Então,
principalmente aqui um pneumotórax, né? Sinais exatamente de uma insuficiência respiratória mesmo. Então, a criança que está, por exemplo, hipoventilando, com queda da saturação, então vou ter que otimizar minha oferta de oxigênio, ou vou ter que, eventualmente, ventilar essa criança e possivelmente já entubar. As outras coisas que você vai identificando, você pode já tomar alguma conduta, mas não exatamente são coisas que vão levar a criança ao óbito. Então, por exemplo, Não identifiquei... imediatamente, pelo menos, né? Você vai Não ter que imediatamente. resolver em algum momento. Exatamente. Então, a ideia é você identificar situações ali urgentes mesmo, emergentes, que você precisa atuar na hora. Que mais? Mais alguma coisa nessa parte? Acho que só lembrar que também, como a gente está lidando com pediatria, a pediatria, ela é muito ampla, também, como a gente fala de faixa etária, né? E aí muda a forma como a gente avalia, muda também os dispositivos que a gente vai usar, né? Então, aqui a gente pode usar, por exemplo, eu vou precisar de um ambu. Eu tenho um ambu neonatal, eu tenho pediátrico, eu tenho um adulto, que eu também posso usar um adolescente aqui, né? Então, assim, sempre avaliar se o dispositivo que você tem ali preparado na sua sala de emergência, ele está adaptado para aquela criança que chegou naquele momento, né? Porque o tamanho da criança muda, a indicação muda, então, para a gente fazer tudo direitinho. Exatamente, isso é fundamental. Em adulto a gente não tem esse problema, é tudo igual. Tudo igual, Não adianta usar um ambu gigante num bebezinho, né? Que até o risco é maior, né? Inclusive Exato. Depois de fazer um pneumotórax. Então, isso é fundamental. Inclusive também na intubação, lembrar dos tamanhos diferentes, né? Mas acho que tem muita coisa aqui e acho que depois vai ser um outro episódio aí pra gente... Provavelmente, a respiração vai longe aqui. Aqui é identificar o que mata e intervir. De resto, a gente conversa outra hora. Exatamente. Se vocês quiserem aí, já pode ir comentando. É assim que a gente faz, comenta embaixo. Manda aí, você quer um episódio sobre insuficiência respiratória na criança? Meu Deus. A gente tá perdido, isso aí Dê vai ser um longo. joinha, tem que ir me habituando como fazer isso. A gente vai aprender a ser podcaster. Podcaster. Então, beleza, nossa criança tem via aérea pérvia, nossa criança tá com uma respiração regular, né? Se identificou alguma coisa, a gente já resolveu, né? Pelo menos tá em andamento a resolução. Tá mantendo uma saturação adequada. Então, foi instaurado aí um tratamento, né, para o problema que a gente pode ter identificado, se tiver algum problema na parte respiratória, e agora? Agora vem o C. O C é de circulation. Você vem da parte cardiovascular, da parte circulatória da criança, né? Então, a gente também tem uma sequência sistemática aqui que a gente usa só para a gente lembrar de avaliar tudo que a gente precisa de uma maneira rápida. Então, primeira coisa, bati o olho no monitor. Bati o olho no monitor, o que eu já vou olhar? Ela vai ter que estar monitorizada, né? Lembra que lá no começo ela comoveu, então a gente já colocou o monitor? Se não está monitorizada, corre. Já começou errado. Exato. Então, volta tudo, coloca o podcast no 0, volta a escutar. Volta lá no 0, no minuto 0. Então, essa criança está devidamente monitorizada, né? Ela tem monitor cardíaco, tem oxímetro, tudo bem? Então, a gente vai olhar lá a frequência cardíaca, se ela está adequada para a idade, né? Lembrando que aqui temos variações para a idade. Então, todo mundo que trabalha no adulto chega lá na pediatria e acha todo mundo séptico. Mas lembrando se ela está adequada para a idade. O ritmo a gente já olha na hora. A saturação e a pressão arterial. Ah, não tem. Então, vamos medir a pressão. Lembrar de checar o tamanho do manguito, que ele tem inúmeras variações aqui, tá? Então, são coisas que eu bati o olho em 5, 10 segundos eu já consigo ver. Partir para isso, vamos para a criança, certo? Então, aqui, vou olhar para avaliar a parte circulatória da criança. Primeiro, eu vou fazer ali inspeção junto com palpação, né? Então, a gente já começa aqui. Posso falar como que eu aprendi essa parte? Eu aprendi o sinal da antena aqui. Essa eu não sei, Matheus, me conta. Você fala assim, ó, levanta aqui a antena, e aí você começa por aqui, perfusão. Ah, justo. Pulso, aí você vem para pulso periférico e pulso central. Já vi a PA. Pressão, aí aqui ausculta,
cardiovascular, você pode ver urgência jugular, rebaixamento de fígado, e aí depois colocam também o ritmo no monitor. Só um método aí Justo. que ajuda, eu acho que me ajudou a aprender. Da antena. Antena. Então, joinha, galera. Ou joinha. Acho que o método da joinha é melhor. Joinha achei mais legal. Antena, acho que pra mim seria assim. Pra quem tá escutando, não tá entendendo nada, né? Só pra quem tá vendo o vídeo agora. Exatamente. Vai ter que ver o vídeo depois. Fica a dica, galera. Mas então voltando aqui. Vou fazer uma avaliação tudo em conjunto, né? De inspeção e palpação. Então, já vou pegando na criança. Vou ver aqui, tempo de enchimento capilar, certo? Tô ali na pontinha do dedo. Tempo de enchimento capilar, já vou para pulso periférico. Vou deslizando, chego em pulso central, certo? Aqui teria a parte da PA, né? Mas eu já vi quando eu tava no monitor. Se não, eu já pedi para ferir. Essa hora tá lá, eu já olho. Né? Essa parte também eu tô tocando na criança, eu tô sentindo a temperatura da pele, certo? E aí, beleza. Vi que tá tudo bem aqui. Vamos pra ausculta cardíaca. Na ausculta, eu tenho que ver se o ritmo ele tá regular, como é que tá a fonese das bulhas, né? Se tá hipofonéticas ou não. Se tem algum sopro ali, se tem algum desdobramento, né? E lembrando que assim, a gente vai fazendo essa sequência toda hora que a gente identifica alguma coisa, a gente tem que parar para intervir. Aqui, na parte circulatória, é importante a gente ver tudo isso pra gente ver se a gente não tá diante de um choque, né? Quando a gente vai ver, uma perfusão tá mais lentificada, um pulso mais fino, periférico às vezes nem sente, só o central fininho, a pele já tá mais gelada, ou então tá aquela coisa quente com aquela perfusão em flush, né, se tratando de uma sepse, por exemplo. Então, tudo isso a gente consegue avaliar em segundos fazendo essa avaliação sistemática, né? Mas o que você faz? Aí você pega aquela criança, ela tá 5 segundos, não tá sentindo nem o pulso periférico direito. Virgem Maria. O que eu faço, doutora Bianca? Me ajuda. Tá. Então, aqui, a gente, claro que tem coisas que a gente vai ver depois na análise sistemática, mas na prática a gente já tá batendo o olho e vendo tudo de uma vez. Então, identificamos que uma criança tá chocada, a gente vai ter que ver o que é esse choque, né? Então, aqui, voltando, né? Antes disso também, só na parte se for uma criança vítima de trauma, cai aqui também na parte da circulação, vê que ela pode ser vítima de um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, né? Então, eu tenho que avaliar aqui também se ela tem a pelve estável, eu tenho que fazer essa parte aqui no C. Eu tenho que ver se ela tem aquele sinal do cinto, né? Se foi um acidente automobilístico, por exemplo. Que mais? E se tem grandes sangramentos visíveis, que acho que isso já teria notado, né? Geralmente é o que a gente primeiro nota, né? Uhum. Tá sangrando. Tá sangrando pra caramba, mas vamos ver se a veia aérea tá perto. Não, você fica... Tá, tudo bem, identifiquei. Então, a primeira coisa que a gente pensa aqui vamos preencher o intravascular com algum volume, né? Então, a gente sempre avalia... geralmente alguém já falou aqui pra gente, né? Vem se é uma criança que já tem algum antecedente, talvez... Se ela pode ter uma cardiopatia, uma nefropatia, mas geralmente a gente não sabe. Então, a gente dúvida... Na dúvida, a gente começa com pequenas alíquotas, né? Mas a gente vai fazer volume. Coisa, né? Exato. E aqui lembrar que quando a gente tem que fazer volume, antes tinha aquela coisa de qualquer choque, já taca ali 20 por quilo na criança, de cristalóide normalmente, né? A não ser que seja um choque hemorrágico, onde a gente já pode colocar concentrado de hemácias, O negativo, para correr nessa criança, né? O que tiver mais rápido aí pra gente. Mas não sendo um choque hemorrágico, a gente vai lidar com cristalóides, né? Lembrar que para onde tem o plasmalite indicado, não é todo lugar que tem. São raros. E aí, Matheus, você usa muito? Muito. Isso aqui não. Não tem, gente. Senão a gente trabalha com ringer lactato, né? Que ele tenta... Eu sempre falo para os residentes, o soro fisiológico, ele não é tão fisiológico. Ele não é nada fisiológico. Ele é uma mentira. Ele tem 154 mEq de sódio por litro. Isso é sódio para um caramba, tá? Então, vamos pH evitar. muito baixo, né? Então, se você tiver o ringer lactato aí, pelo menos,
Nem sempre. Geralmente tem, né? Acho que eu nunca Geralmente, trabalhei num tem lugar que não galactato, tivesse ringue, né? geralmente tem. Então a gente vai começando ali, dependendo do seu caso, com 5 a 10 por quilo, e lembrar que essa criança que precisou de expansão volêmica, ela precisa ser constantemente reavaliada para sinais de sobrecarga volêmica, né? Então, assim, eu vou ver como é que tá o fígado dessa criança, se ele rebaixou, se começou a estertorar, porque eu já tinha auscultado, né? Não tinha. Comecei a fazer volume e tá estertorando. Provavelmente é por conta disso, né? Vou ver jugular, enfim. E aí, a partir desse momento, cheguei num ponto que a criança não tá tolerando volume e ela ainda tá chocada, eu vou precisar de outras medidas. Aqui provavelmente vai precisar de um suporte inotrópico, uma droga vasoativa, né? E aí eu preciso passar um acesso central para começar uma droga vasoativa, Matheus? O que vocês acham? E aí? 5 segundos para pensar. Os residentes lá precisam saber disso aí. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Não! Lembrar, né? Uma criança que tá precisando aí continuamente de um suporte de uma droga vasoativa, vai precisar em algum momento com certeza de um acesso central, mas é agora na emergência? Eu só vou colocar quando ele tiver um central, senão vai ter lesão? Jamais, a gente nunca vai retardar, tá? Então, dá pra começar no acesso periférico, a gente tenta deixar só um pouquinho mais diluído ali, né? E se eu não tenho um acesso venoso, até no acesso intraósseo, né? Então, precisei de droga, não tenho nenhum motivo para não começar a droga, eu tenho que começar nesse momento. Exatamente. Seria aquela tentativa, você até teria umas 2 tentativas, né? Se você está precisando de um acesso mesmo, umas 2 tentativas, no caso de emergências, né? Não conseguiu, já parto para a intraóssea para realmente não prolongar não adiar o tratamento. E não adiar o tratamento. E eu acho que aqui é importante essa questão do volume, né? Cada vez mais, principalmente nos quadros dos choques distributivos, né? A sepse, a gente tem visto cada vez mais muitos estudos mostrando que posteriormente você pode ter aquilo que chama de fluid overload. Então, às vezes, você precisa segurar um pouquinho no volume. Exato. Mas, inicialmente, você, ali na avaliação inicial, às vezes você não sabe o que é exatamente. Então, eu vou lá, faço 10 ml por quilo. Às vezes, na ausculta, eu posso achar que tenha um sopro. Então, será que é um cardiopata? Na prática, às vezes as informações já vêm tudo muito juntas. Então, às vezes eu já sei que ele é um cardiopata. Então, eu vou maneirar. Pacientes recém-nascidos, né? Também eu tenho que ir cuidado com o volume. Porque Paciente oncológico. Esses pacientes não lidam bem com o volume e aí eles podem encher a tampa e encharcar. E aí encharca e aí começa a piorar o pulmão. Aí você piora lá no B, né? Aí começa a desaturar, aí começa a estritorar. É um ciclo sem fim, né? Você vê exatamente isso. Você vê que piora a mortalidade, piora o prognóstico. Então, assim, precisou de volume, a gente vai fazer, mas sempre sabendo que é para fazer de pouquinho em pouquinho e ir reavaliando para ver se realmente precisa fazer mais ou se já está precisando de alguma outra medida, né? Se você já tem a história, assim, por exemplo, que é um quadro de um choque hipovolêmico, seja hemorrágico ou não hemorrágico, aí às vezes até cabe mais volume, né? Se a criança aí não, né? Às vezes não, sempre. Se ele é hipovolêmico, é volume que ele está precisando. Ele precisa de volume. Então, às vezes, na hora da avaliação, depende muito de cada caso, mas na hora ali que você não sabe, então talvez seja melhor ter um pouco de parcimônia, fazer 10 ml por quilo. Agora, se você já sabe ali que é uma criança que está desidratada, às vezes às vezes a mãe já chega e fala, ela tá com uma diarreia, que ela tá fazendo 20 evacuações líquidas por dia, não tá mais conseguindo nem aceitar nada por boca, já chega lá toda torporosa, eu já sei o que tá acontecendo, né? Então aqui eu preciso dar volume, né? Preciso dar volume. E aí, lembrar que não tem... você vai fazendo o volume até o limite. Qual que é o limite? É melhorar, melhorar os sinais de baixo débito cardíaco, né? Que é justamente perfusão identificada, pulso fino, APA. APA é uma coisa na pediatria que dificilmente... Não fala muito, né? Dificilmente, se a criança já está com uma pressão baixa,
você já está num quadro de choque grave. Então ela já está chocada faz tempo. Exatamente. Então não se guiem pela pressão arterial para indicar volume para a criança, porque a criança começa a ter queda de PA tardiamente, né? Então, mas se tiver queda de PA, às vezes alteração do nível de consciência, oligúria, às vezes até distensão abdominal por baixo fluxo mesentérico, né? Isso tudo a gente vai observando ao longo do tempo, né? Eu vou fazendo volume, né? Lembrar que também você falou da oligúria, né? A diurese aqui pra gente é um sinal vital. A gente, que é intensivista, ama xixi. Tem né? que fazer então, xixi. E se exato. não faz, a gente dá um diurese. A gente dá um jeito dela fazer. Então, assim, criança, ela tem que fazer xixi. Se ela tem perfusão renal, é porque ela tem perfusão sistêmica, né? Então, vai ter diurese. Exatamente. E aí, o meu limite, ou é a melhora desses sinais, ou realmente se está ali ultrapassando a tampa da panela, né? Então, sinais de hipervolemia. Que na criança, o que a gente vai mais ver é estertores em bases, fígado rebaixando, ou o aumento da necessidade de oxigênio, começou a desaturar, tudo isso pode ser sinal... Aumento do desconforto respiratório. Sinal de que já está com excesso de líquidos. Aí, nesse caso, você vai ter que avaliar realmente a questão da droga vasoativa, né? Lembrar que também, né, quando a gente identifica um choque, é importante a gente tentar já ver que tipo de choque está se tratando, né? A gente acabou já meio que falando sobre isso, para direcionar o nosso tratamento, certo? O choque hipovolêmico a gente vai tratar de uma forma, o choque distributivo vai ter um momento ali que a gente vai diferenciar. A gente pode estar... Lembrando, distributivo, ele pode ser um choque séptico, ele pode ser um choque anafilático, a gente vai ter outras coisas ali pra gente ver sobre isso também. Anafilático. Próximo tema. Ó o spoiler, ó o spoiler. Coloca, pede pro editor colocar spoiler alert. Vai, editor. A gente vai falar sobre isso, hein, galera. Então também pode ser um choque cardiogênico, né, pensando em talvez um cardiopata já prévio, uma criança, quem sabe, com uma miocardite viral, por exemplo, né? Neurogênico, talvez diante de um trauma, mas é mais raro em pediatria, mas é possível, né? Então, assim, é importante a gente tentar ali identificar com o que a gente está lidando para ver o que a gente vai fazer, né? Exatamente. Você vê que cada letra dessa dá uma aula, né? Vamos longe. Mas acho que a ideia central aqui é sempre a gente identificar fatores que podem levar ao óbito, intervir, e aí você depois reavaliar. É o que a gente sempre já começou falando, né? Achou uma coisa errada, dá conduta, e aí, nesse meio tempo, às vezes até conseguir, às vezes, o volume fazer, de repente você chegou, vou pro próximo, tô lá no D, aí já voltei ali, o volume deu certo, né? Exatamente. Então, sempre repassando aí por todas as letras. Certo, ok. Então, controlei meu C, minha criança está estável hemodinamicamente, como a gente gosta de escrever por aí, né? Certo? Bom padrão respiratório. Exato. Então, ela respira, ok, a via aérea está pérvia, a respiração está regular, tô mantendo ali uma saturação ok, o desconforto é tolerável se tiver, do cardiovascular tá tudo controlado. Se eu identifiquei um choque, eu comecei minha intervenção, pelo menos, né? Se eu não identifiquei também, vamos para a próxima. Depois do C vem? D. D de dado. E o D é de quê? Não é de dado? Disability. Tá treinado. Esse é mais difícil. Tem que ter um... Disability. Mas aqui Em português, Matheus, vai. Aqui seria da deficiência neurológica, ou avaliação neurológica da criança, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu gosto de falar também D de destro. Boa. Para não esquecer do destro, que o destro faz parte aqui. Então, eu vou avaliar o neurológico da criança. Aí, como você vai avaliar? Geralmente, a gente utiliza muito a escala de Coma de Glasgow. Geralmente. Então, a escala lá, né, que varia de 3 a 15, então não existe Glasgow de 0, né? Poxa.
E lembrar do Glasgow da criança, né, que você vai ter algumas diferenças aí. Então, é uma maneira de eu avaliar. Outra maneira que eu posso avaliar a criança é uma outra escala. Que é um mnemônico aí. Um mnemônico, que ajuda bastante também, às vezes, na hora, porque nem sempre o Glasgow ali, dependendo, né, você vai conseguir... Você vai perder um tempo aí para fazer ele, na real. Essa outra é mais fácil, né? Que é o AVDI. Então, A, para ver se a criança está alerta, né? O V, se a criança tem alguma resposta verbal. Ou D, se tem resposta a dor. E o I, se ela está inconsciente. Então, eu avalio o nível de consciência, e aqui é importante, até para a gente avaliar isso, muitas vezes você vai até avaliar lá no A já. Então, se a criança está inconsciente, ela provavelmente não já vai estar mantendo uma prioridade da via aérea. Mas lembrar que também, né, como aqui a gente está seguindo uma sequência, ela podia estar consciente naquele momento, e nesse momento ela não está mais, né? Então, é tudo aqui... Exatamente. Sendo pode reavaliado. estar progredindo, né? Exato. Então, aqui nesse momento, se você avaliou que ela está com o que a gente tem de orientação, né? Um Glasgow, um nível de consciência com um Glasgow menor do que 8, essa criança provavelmente não tem condições de manter uma perviedade da via aérea. Então, se você já não notou isso lá no A... Ou se ela foi se deteriorando e chegou a esse ponto agora, né? Ou foi piorando, aí talvez você precise voltar lá na via aérea e garantir a perviedade da via aérea e, às vezes, indicar uma intubação, né? Uhum. E por que o neurológico dela pode estar alterado? Então, aí você pode ter inúmeras afecções do sistema nervoso. Então, você pode ter um quadro infeccioso, né? Por exemplo, uma meningite, ou a criança pode ter um quadro epiléptico, uma convulsão. Então, seriam várias causas que podem levar à lesão neurológica, que vai levar a essa alteração que você vai perceber aqui, né? Então, a própria hipoglicemia, então por isso que é importante fazer o destro nesse momento. A própria hipóxia, se a criança já chegou num quadro grave e não deu tempo, né, muitas vezes, de ter alguma abordagem antes, porque se você já lá no ar já ofertou oxigênio, você já está garantindo que ela não tenha lesão neurológica, né? Mas às vezes essa criança já chega grave e já chega com lesão neurológica por conta de hipóxia. Uhum. E isso tudo pode levar à alteração do nível de consciência. E além do nível de consciência, o que mais que a gente tem que ver, então, que mudei? Uma coisa importante. Nunca esquecer da avaliação das pupilas. Porque também as alterações pupilares vão te dizer possíveis sinais de lesões neurológicas, e aí, nesses casos, às vezes você precisa também de condutas rápidas, né? Então, será que essa criança está tendo uma hemorragia intracraniana, que eu precise fazer uma tomografia de uma maneira mais rápida, e aí eu preciso acionar, por exemplo, uma neurocirurgia, ou então eu começo a fazer medidas para proteção neurológica mesmo. Então, eu sempre falo que é para manter o neurônio mais tranquilo possível. Então, garantir, justamente, evitar a hipóxia, controle da temperatura, e aí também uma série de outras coisas que também dá um outro tema para outra aula. Só para proteção neurológica. Que são medidas de proteção neurológica. Então, é importante eu identificar aqui sinais que possam me dizer que a criança está tendo uma lesão neurológica, para justamente agir com essas medidas de proteção neurológica, né? Então, às vezes, por exemplo, você está com hipoglicemia, eu preciso corrigir a glicemia. A hipóxia, provavelmente já não está, porque eu já corrigi lá no A, né? Pode ter uma crise convulsiva, ou estar num período pós-ictal também, né? Exatamente. Aí na crise convulsiva eu também já consigo tratar, já fazendo um anticonvulsivante, né, diazepam, por exemplo, ou se eu já penso aqui num quadro de uma meningite, né,
Eu vejo lá a criança pode ter sinais de meningismo, né? Sinais meníngeos. Então, Rigidez de nuca, para crianças maiores. exatamente. Eu já posso, por exemplo, começar com antibiótico, né? É claro que isso, às vezes, na avaliação primária, nem sempre eu vou conseguir perceber. Então, talvez só numa avaliação secundária, que eu já peguei a história, às vezes eu preciso de exames complementares que eu possa perceber. Então, às vezes, nem toda informação eu vou conseguir já na avaliação primária, mas... O que eu conseguir, eu já posso ir tomando intervenções, né? Tomando intervenções. Então, se já suspeitou aqui de uma meningite, eu já posso já ir pedindo para fazer o antibiótico. Então, é sempre pensar para prevenir lesão neurológica, né? Porque cada vez mais a gente tem enfatizado que não é somente você manter a criança viva. É viva com qualidade, né? Exato. Você tem que ver o que você vai devolver para a família depois, né? Então, assim... Sem lesão neurológica. Então, Exato. o seu suporte tem sempre como objetivo oxigenação cerebral e evitar dano cerebral. Então, essa parte é importante por conta disso. Eu acho que é isso, né? Então, identificar ali alterações neurológicas possíveis através de um exame neurológico rápido, D de deficiência neurológica e destro. Então, tem que lembrar de fazer o destro, não pode esquecer de fazer o destro. A criança pode entrar em coma aqui por conta de uma hipoglicemia que você resolve dando glicose para ela. Então, assim, é importante, tá? Aí Depois partimos por... Vamos finalmente! De exposure. Tá certo? É assim que fala? Como é que fala, Matheus? Tá certo, acho que tá certo. Vamos fazer então a exposição da criança, tá? Então aqui é importante a gente remover tudo que tiver em cima da criança. Vamos olhar o corpo inteiro dela, ok? Então vamos procurar. Não esquecer do dorso, hein? Que às vezes Exato. Descobre, ela tá ali deitadinha, decúbito dorsal, você esquece de olhar a parte de trás, às vezes tem alguma coisa importante ali que você não tá vendo, então precisa lembrar. Então aqui a gente procura tudo, né, qualquer coisa, erupções cutâneas, que pode ir ali, a gente, né, desde o ar a gente já tá pensando em algumas coisas ali na nossa cabeça, então a gente vai saber mais ou menos o que procurar, mas a gente pode ver se tem alguma lesão, se tem algum sinal de trauma, né, e aqui acho que é importante falar também que em trauma, infelizmente, a gente pega muita criança vítima de maus tratos, né, então aqui se a gente, por exemplo, identifica lesões em diferentes estágios de cicatrização, é um indicativo de que ela tá se machucando bastante ali, né, então tem que levantar aquela anteninha ali para uma investigação de maus tratos, né. Então aqui a gente procura qualquer coisa, né, hematoma, por fratura, se for um trauma, né, por crepitações, às vezes não é uma fratura exposta que a gente tá olhando de longe, então a gente tem que fazer palpação, ver tudo direitinho. Ver se não tem, por exemplo, uma queimadura. Pensando ali, falando, né, do nosso spoiler. Nosso spoiler do segundo episódio. Se a gente já pode pensar aqui, talvez, de uma anafilaxia, então a gente vai ter possivelmente lesões ali na pele, lesões urticariformes, né? Caracterizando a lesão, né? Às vezes você já consegue pensar... Só de olhar pra lesão. Só de olhar pra lesão. A gente não é muito de dermato, né? Mas tem algumas coisas da emergência que já são bem batidas. Aí vai, né? Só umas perebas assim, aí não dá, não. A gente pode procurar aqui também se ela tem umas sufusões hemorrágicas, né? Ou petequias. Pode falar, por exemplo, de um choque séptico, talvez uma meningococcemia, ou alguma coisa que faça uma plaquetopenia, como uma dengue, por exemplo, né? Então... Sempre são dados que vão somando, né? Exato. Então a gente procura qualquer coisa que possa ter ali na pele da criança e lembrar que também tem que palpar, né? Pra ver se pode ter crepitação de alguma coisa. E lembrar, ver frente e ver dorso também, né? Muito bem. E aqui também tem que lembrar que depois que a gente expôs, a gente tem que cobrir de volta, né? Faz parte aqui do a prevenção de hipotermia, porque a hipotermia ela pode agravar e deteriorar o estado da criança, então ver se ela não vai precisar de uma manta térmica, algum aquecimento aqui. E verificar a temperatura da criança, porque às vezes aqui também ela pode estar com febre. Então Exato. aqui já pode ser uma outra conduta também. Tá com febre? Eu vou dar um antitérmico. Então, ela pode estar taquicárdica, com a extremidade mais fria, só por causa da febre. Então, uma coisa também faz parte, a gente precisa, na avaliação de emergência aqui,
medir a temperatura da criança. Muito bem. Ok, Nossa, então chegamos no final do ABCDI. Achei que isso nunca ia acontecer, esse momento não ia chegar. Gente, não demora assim na prática, a gente tá falando pra caramba, mas minuto, assim. em 1 minuto tem que fazer tudo isso, tá bom? É isso. 1 hora e 1 minuto. Tranquilo. Vamos mudar o nome. 1 hora e 1 minuto. Ai. Então, Ok, a avaliação primária está finalizada, né? Resolvemos os pontos que a gente precisava. Agora a gente precisa saber mais sobre o caso, né? Para a gente prosseguir, certo? O que a gente vai fazer? Então, assim, essa criança vai continuar lá monitorizada, você vai sempre reavaliando, isso aqui a gente já foi falando bastante, né? Uhum. Então, isso é importante da monitorização contínua e de você sempre estar reavaliando. Por quê? A qualquer momento ela pode, mesmo que você tenha feito alguma coisa, ela pode progredir, piorar, e aí você tem que fazer alguma outra coisa. Exato. Então, isso é importante. Mas, enquanto você já fez isso, aí a gente parte para avaliação Secundária. É isso, né? A gente vai, né, ali a cada 5 ou 10 minutos dando aquela olhadinha de novo na criança até que ela esteja completamente estável. E vamos lá. A avaliação secundária tem mais um mnemônico, a gente gosta de siglinha. São Aqui. vários mnemônicos. Aqui é o Sample. sample. Sorry. Eu sou I brasileira, don't gente. understand. Sai. Então tá, de novo, né? Aqui, para que serve essa avaliação secundária, esse sample? São letrinhas ali pra gente lembrar de coisas que a gente vai perguntar. Agora a gente vai atrás aí, quem que trouxe essa criança, né? E vamos perguntar algumas coisinhas direcionadas, umas coisas rápidas pra gente entender aqui, pra ajudar com o nosso pensamento de tudo que a gente já levantou de hipótese durante a nossa avaliação primária, né? Pra gente continuar o tratamento da criança, certo? E de novo, assim, na realidade, às vezes tudo vem muito junto. Mas eu acho que é interessante frisar, porque às vezes a mãe já chega falando, já todo mundo falando, mas eu acho que é interessante frisar a gente ter na mente para não esquecer nada. Então, às vezes a mãe já falou algumas coisas lá na hora que você já estava fazendo a avaliação primária, mas aí eu vou lembrar na minha mente e falar, deixa eu ver se eu... deixa eu voltar para ver se eu não esqueci de nada. Não esqueci nada. Aí, por isso que é importante essa avaliação sistematizada, né? Para realmente não esquecer nada, porque às vezes uma informação que você pega faz toda a diferença, né? Exato. Então aí eu vou lembrar do sample. E aí então, qual que é então sample? S de sinais e sintomas, né? Então eu vou ali perguntar, se eu ainda não sei, mas eu vou perguntar de novo só para ter certeza, agora num momento mais calmo, né? Porque às vezes também a hora que a mãe, geralmente é a mãe, mas o cuidador, alguém traz essa criança, ela tá ali... Pode ser o pai. Pode. Não vou entrar nesse assunto, tá bom? Se é o pai, a gente manda chamar a mãe, não, brincadeira. Não, gente, existem pais que sabem falar as informações da criança, tá? Mas eu vou dizer que... São raros. Pela nossa experiência, isso é raro. Mas existem, tá? Não vou dizer que não existe. Existem. Não perca fé. Mas às vezes a gente precisa da mãe. Então tá, porque ali também agora é outro momento, né? Eu tô falando, às vezes ela já falou alguma coisa, mas chegou ali desesperada com a criança super grave e saiu cuspindo informações na sua cara, né? E aí... a criança ali já tá agora monitorizada, já tá com oxigênio, aí você consegue... Exato. Aqui é um momento mais calmo para você tirar as informações de uma maneira mais tranquila. Às vezes ela começa a lembrar de coisa que tinha sumido, né? Então, vamos lá. Vamos. Então, S. Sinais e sintomas, certo? Eu vou perguntar sobre o que aconteceu, sinais e sintomas que antecederam aquele momento, né? Ah, isso tá acontecendo o quê? E isso tá acontecendo há quanto tempo, né? Ah, tá, sei lá, vai falar pra gente, como é muito comum aqui, principalmente nessa época, né? Ela começou com uma tosse, com cansaço para respirar, foi piorando de ontem para hoje, o quadro ali tem uns 3, 4 dias, mas hoje tá piorando, né? Então assim, vamos... Ou então, ela caiu de certa altura, né? Vamos perguntar o que foi que aconteceu, né? O que aconteceu, o que ela estava sentindo e há quanto tempo. Beleza, tem os sinais e sintomas, eu vou pro A. De?
Alergias. Alergia. E aqui eu pergunto, né? Se a criança Bem tem objetivo mesmo, pergunta se tem alguma alergia, né? Principalmente a alimentos, medicações, né? alimentos e medicações principalmente, né? Insetos. Mas aqui, sei lá. geralmente são coisas ingeridas. Que a geralmente gente, sim. por exemplo, ali pensando no caso de anafilaxia, isso aqui é importante, né? Se tem uma alergia já conhecida, às vezes não é, mas aí pode direcionar, até se for de algum medicamento, pra gente evitar usar aquele medicamento, né? Até que a gente tenha certeza se existe mesmo essa alergia ou não. Depois eu vou pra M. M de medicamentos. Aqui são medicações que a criança usa contínuo, principalmente, ou se usou algum medicamento antes de vir para o hospital, né? Isso aqui é muito importante, né? Porque existem efeitos colaterais aqui que a gente pode lidar, de farmacodermias, né? A gente já viu... Até mesmo que levam a alteração do nível de consciência, que a gente vai ver no exato. no D, né? Intoxicações, né? Intoxicações. É importante a gente perguntar não só se a criança estava tomando algum remédio, ou se alguém que tem ali, tá na casa, toma alguma coisa, né? Alguma coisa que possa deteriorar o estado da criança, que a criança possa ter pegado, né? Que esteja ali acessível, às vezes, né? Principalmente se essa criança tem alteração de nível de consciência. De nível de consciência, né? Você vai pesquisar isso aí, porque pode ser realmente alguma medicação aí que alguém toma em casa. E pensando também nas farmacodermias, né? A gente já viu casos muito graves por conta de uma dipirona, né? Então, assim, é muito importante a gente bater na tecla, me fala tudo que ela estava tomando. Não é importante falar, tomou um antitérmico, tomou alguma coisa para náusea, mas tudo é importante pra gente ir atrás depois. Depois do M... Depois do M vem o P. No sample. O P de passado médico, né? Então, aqui é onde a gente vai perguntar basicamente se essa criança já tem algum problema de saúde prévio, certo? Se ela teve internações anteriores, se ela já fez alguma cirurgia, tudo aquilo de antecedente que possa ser relevante aqui pra gente, né? Isso, comorbidades. Muito bem. Então, depois do P, vem o L. L de... Last meal. Nossa, gastamos todo o inglês aqui nessa... Não vou ter pra depois não, viu? Já era. Ou de líquidos. Eu gosto de líquidos porque eu sou brasileira. Então aqui a gente vai ver, isso, né? Qual foi a última refeição, principalmente a consistência da refeição e há quanto tempo, tá? Pra gente pensar em uma possível, por exemplo, uma broncoaspiração, tem muito caso de criança pequena que chega ali com leite na veia aérea, né? Se a gente vai precisar de alguma sedação, de algum procedimento, de algum exame, por exemplo, então é importante saber o que a criança comeu e que horas, né? E no E... Depois é o E de... eventos. Eventos. Foi uma mistura de português e inglês. Muito então, bom. Tá. Aqui a gente vai gostei. perguntar, né, basicamente os eventos que antecederam o que aconteceu ali. Aqui entra principalmente histórias de trauma, né? Tava brincando, bateu a cabeça não sei aonde, caiu de cima da beliche. Ou então, teve... pra gente saber, por exemplo, teve uma crise convulsiva. O que ela tava fazendo, né? Pra saber se foi mesmo uma crise, se pode ter sido alguma outra coisa. Ela tava brincando e caiu no chão, ela tava dormindo e começou a acontecer alguma coisa. Então, assim, o que aconteceu agora antes que fez você vir pra cá? O que fez você estar aqui nesse momento, né? Então, avaliação secundária feita. Isso, da parte aí do sample. Do sample. E aí depois que você colhe essa história mais detalhada, né? Que na avaliação primária você não vai conseguir, você vai para um exame físico também mais detalhado. Para você também, às vezes, identificar algumas coisas que a informação chegou agora, né? Que chegou depois com a informação, você consegue direcionar um pouquinho também seu exame físico. Fazer um exame físico mais detalhado aí, a gente sempre fala, né? De dar cabeça aos pés, ver novamente todos os sistemas e avaliar adequadamente. E aí, com isso, com a história, com o exame físico mais detalhado, você já é capaz de levantar uma hipótese diagnóstica bem consistente.
É claro que para alguns casos você vai precisar, então, com a sua hipótese diagnóstica, muitas vezes para você confirmar, né, exames complementares. Então, aqui eu posso, por exemplo, suspeitei de uma pneumonia, ou estou na dúvida, né, tem um quadro respiratório, vou fazer um raio-x. Pode me ajudar, às vezes, se eu tenho alguma dúvida, se tem uma pneumonia associada em algum quadro respiratório, né? O raio-x pode me ajudar a identificar. Lembrar de trauma também, né, que a gente sempre tem que fazer ali o raio-x de tórax e de bacia antes de transportar o paciente para qualquer outra coisa. Eu preciso de uma tomografia de corpo inteiro, mas eu preciso fazer isso primeiro para descartar coisas que vão deteriorar o estado dele mais rápido, como pneumotórax, uma fratura em livro aberto, por exemplo. Isso aí. É fundamental aí nos casos de trauma. E, então, esses exames complementares que vão te ajudar a confirmar ou excluir as hipóteses, né? E cada vez mais a gente tem utilizado, principalmente na sala de emergência, e que tem ajudado muito o POCUS, né? Que é o ultrassom aí, o Point of Care, que ajuda muito, assim, para várias patologias. Pneumotórax, por exemplo, pode te ajudar muito, pode te ajudar até mesmo para avaliação da volemia desse paciente, indicação de quanto volume de droga vasoativa. Se tá cabendo, se não tá cabendo. Se cabe mais volume, se não cabe. Então, eu acho que é uma coisa que veio, assim, para ficar mesmo, e que tem mudado muito a assistência para os pacientes. Então, cada vez mais a gente tem utilizado, e ajuda muito para você conseguir direcionar sua conduta, né? É tudo muito mais rápido, né? Diferente de ter que pedir, levar o paciente para a sala de ultrassom, a gente consegue ali, é o nosso terceiro olho, no aparelho de ultrassom. Exatamente. E também exames laboratoriais, né? Que às vezes eu vou precisar também para avaliar e ter uma avaliação geral desse paciente, pesquisar disfunções orgânicas que esse paciente possa ter. Então, também pode te ajudar nesse momento para você definir ali sua conduta. Então, assim, eu acho que abre uma ampla gama de temas, né? Porque a criança pode apresentar com várias coisas, né? Mas acho que é importante sempre a gente pensar que a avaliação primária, a avaliação secundária, principalmente aí a primária, seria para a gente identificar situações de risco que evoluam rápido, e para você intervir de maneira rápida, para você conseguir estabilizar a criança e aí conseguir chegar com uma avaliação secundária, um exame físico detalhado, exames complementares, chegar num diagnóstico mais preciso e também uma conduta precisa para conseguir fazer com que esse paciente melhore, né? Exato. Então, assim, a gente quis, né, trazer esse tema aqui, porque pretendemos falar muito sobre emergência pediátrica no geral, né? Tá mais ali na nossa praia. E é um ponto de partida, né? Exato. Então, para você identificar qualquer coisa, tudo começa pela avaliação da criança, né? Então, acho que faz sentido tá no nosso episódio 1 aqui. Então, lembrar exatamente disso, né? Que na prática tudo acontece muito rápido, a gente tem que ser ágil, porque é uma situação de emergência. Mas se a gente lembrar que tiver na cabeça todas as letrinhas, tudo que a gente tem que passar, a gente não esquece do que pode estar ali sendo crucial para salvar a vida daquela criança, né? É isso desde a impressão inicial mesmo, do triângulo da avaliação Seria inicial. basicamente a triagem da criança no pronto-socorro, né? A triagem. Então, ter isso já bem... Sedimentado. Boa, obrigado. Acho que é fundamental. Claro que isso acho que vem com a prática também, e você estudando cada vez mais, né? E vendo os casos, né? Isso vai ficando vai fluindo mais, né? Mas acho que é tentar manter, na hora da urgência, manter a calma, tentar lembrar desse atendimento sistematizado, que acho que ajuda muito a você saber o que vai fazer. Porque às vezes chega aquela confusão, meu filho tá desmaiando, e agora? Aí criança desmaiando, mãe gritando, enfermagem correndo, o residente sem saber para onde olha. Né? Esse método é justamente para te ajudar, para te guiar,
para te dar confiança no que você vai Para fazer. organizar o atendimento, né? Organizar. Então, aparência, respiração e cor, né? Lembrar desse triangulinho. Depois, então, Avaliação avaliação primária. O A, B, C, D, E. Aí o A, Via a via aérea, aérea. B de Ver se a via aérea tá respiração, patente, tá pérvia. B da respiração, né? Ver como é que tá os sinais respiratórios da criança. e ver se precisa de uma intervenção imediata, né? Exatamente. Saturação, ver se ela precisa de um suporte só de oxigenoterapia ou se precisa de um suporte ventilatório. Ali eu posso também já identificar se tem alguma patologia que possa estar levando a obstrução. Então, acho que possa ser uma laringite, fazer uma inalação com adrenalina. Tomar medidas ali que vão mudar o prognóstico imediatamente, né? Que não vão fazer a criança não morrer naquele momento. Exatamente. Basicamente isso. Vamos para o C. O C, para avaliação da circulação. E aí, Joinha. E você quer usar o joinha do Matheus? pode usar o joinha. Né? E aí avaliar se a criança vai precisar de uma expansão volêmica. De uma droga vasoativa, de algum suporte ali da parte circulatória. Depois vamos D, neurológico e destro, não esqueçam do destro. Não esqueçam. E exposição e prevenção de hipotermia, não pode esquecer, né? Isso aí. E depois a avaliação secundária. Sample. Sample e o exame físico e os exames complementares. E a reavaliação da criança até que ela esteja estável, né? A gente não pode deixar de estar ali em cima dela enquanto ela estiver precisando de alguma intervenção. Às vezes você consegue estabilizar essa criança, mas ela vai precisar de suportes invasivos. E aí, depois, então, essa criança... É outro caminho. Às vezes precisa ir para um ambiente de cuidados intensivos, né? Ou às vezes a criança melhora e do nada... Às vezes é uma obstrução, você tira a obstrução, ela já está indo embora daqui. Depois que você atuou, né? Então... É que é lembrar que se a gente passar por todas essas partes, a gente provavelmente vai identificar o que está acontecendo ali e vai conseguir salvar a vida daquela criança, né? Isso tá aí, muito bem. Todo mundo capaz agora de pegar uma criança grave. Exato. É importante a gente lembrar, né, que aqui a gente tá falando de tudo que a gente já vive tem um tempo, né? Tanto eu como o Matheus, a gente não trabalha só em UTI, a gente trabalha na emergência também, então a gente também pega o paciente ali que acabou de chegar da casa, sem diagnóstico nenhum, então essa avaliação faz parte da nossa rotina também. E a experiência, o raciocínio clínico, né, eles vão se aprimorando ali ao longo do tempo, mas se a gente lembra da sistematização, a gente não esquece das coisas, tá bom? As coisas vão ficando mais ágeis, mais rápidas, mas sempre lembrar que, passando por todas essas letrinhas, a gente vai conseguir identificar e vai conseguir intervir. Então, acho que a dica final, assim, às vezes você precisa dar um pause. Deixa eu lembrar. Respira, deixa eu lembrar lá das letrinhas. As letrinhas me ajudam. Exato. É isso que me ajuda muito, assim, na minha prática mesmo. Vem gente, e na hora da urgência vem gente de todo lado mesmo, falando na sua cabeça. Aí a gente que tem no serviço com residente também já vem perguntando, e aí, o que faz, não sei o quê. É difícil, né? Não é fácil não, não é fácil não. Mas nessa hora de confusão é que precisa ter uma sistematização, porque senão vira bagunça. E é muito fácil virar bagunça, né? E a questão também de você ter um bom relacionamento com toda a equipe, né? Saber direcionar adequadamente as condutas, né? Acho que isso também é fundamental, esse relacionamento com a enfermagem, fisioterapia, para que tudo saia de uma maneira... Lembrar que essa avaliação ela é coletiva, né? Você não vai fazer nada sozinho, você vai ter que ter toda a equipe aí junto com você, vai precisar da enfermagem para fazer monitorização, para pegar acesso, para fazer medicação, vai precisar eventualmente da fisioterapia também, principalmente na parte de indicação de suporte ventilatório, né? Então, assim, tudo funciona por todo mundo. Ao mesmo tempo, todo mundo tem seu papel e todo mundo tem que fazer as coisas direitinho para as coisas andarem bem, e se você não tem uma relação boa com a sua equipe, as coisas não fluem bem. Não dá nada certo. Então, assim, claro que existem casos e casos, mas o máximo possível a gente tem que pensar que tudo que a gente está fazendo é pro bem daquela criança, né? Então,
E o que eu percebo é que sempre quando você consegue se manter ali centrado e conduzir de uma maneira adequada, As coisas fluem. tudo flui, inclusive com toda a equipe, né? Então, isso eu acho que é fundamental aí para quem está atendendo aí na emergência, principalmente na emergência pediátrica. Exato. Então é isso, galera. Nossa, chegamos ao fim. Eu achei que esse momento não ia chegar. Conseguimos terminar um episódio do Papo Ped. Meu Deus. Tô acostumando ainda no Papo Ped. Papo Ped. O podcast da pediatria. Nós estamos muito chiques. Legal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu sei que é um tema extenso, por mais que tudo Acho que a gente tenha... demorou, né? Nem sei quanto tempo foi de... 5 horas, eu acho. Mas acho que a ideia é a gente bater um papo mesmo, né? Ser uma coisa um pouco mais... mais dinâmica na medida do possível. Extrovertida mesmo, assim. E não ser uma coisa tão maçante, né? A gente tentando ter uma conversa mesmo e trazer informações que são importantes. São relevantes aí para nossa prática, né? Espero que vocês gostem. E aí já pode, então, como é que é lá que o pessoal fala? Apertar o joinha? Eu não sei. Clica no sininho. Arrasta pra cima. Gente, eu tô aprendendo ainda essa parte. Depois a gente volta, tá? Falando melhor. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Depois vocês falam aí como é que a gente se saiu no nosso primeiro episódio. Estamos pensando várias coisas, né, para os próximos episódios. Deem sugestões pra gente do que vocês querem ouvir a gente falando. A gente vai atrás. A ideia também é trazer, né, se possível, se tudo der certo, trazer pessoas também para... Traremos convidados para falar sobre temas diversos. Convidados especiais. Exato. Não vamos falar só de emergência, tá, gente? Vamos falar de pediatria geral também. Temos aqui, ó, mente ampla para vários assuntos. Então, mandem as sugestões, os feedbacks de vocês. Estamos abertos. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.